A paz do Senhor seja com todos, amados irmãos, nesta tarde. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 1. Ezequiel, capítulo 1. Versículo 4. E olhei e vi um vento tempestuoso que vinha do norte, e uma grande nuvem, com um fogo que emitia labaredas de contínuo, e um resplendor ao redor dela. E o centro do fogo tinha a aparência do brilho da âmbar. Capítulo 1, versículo 14. Os seres viventes corriam, saindo e voltando à semelhança de um raio. Ao olhar para os seres viventes, vi que havia uma roda na terra junto a eles, uma para cada um dos seus 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra delas era como do brilho de berilo, e tinham as 4 a mesma aparência. Era o seu aspecto, a sua obra, como se estivera uma roda no meio da roda. Andando elas, iam em qualquer das 4 direções, sem se virarem quando andavam. Estas rodas eram altas e formidáveis. As 4 tinham as suas cambotas cheias de olhos ao redor. Andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. Elevando-se os seres viventes da terra, elevavam-se também as rodas. Repita comigo o verso 20, por favor. Para onde o Espírito queria ir? Diga bem forte. Para onde o Espírito queria ir? Iam. As rodas se elevavam defronte deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Amém. Pode assentar. A palavra de Deus nos ensina desde o início da Bíblia, desde o princípio. Quando nós lemos no capítulo 1 do livro de Gênesis, nós vemos o que está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Há 4 grandes dificuldades para que nós possamos compreender, muitas vezes, um projeto de vida, algo precioso que Deus tenha para a nossa vida. Mas é difícil compreender quando nós vemos que esse projeto, este sonho, este ideal, é um projeto que raspa 4 dificuldades. Você jovem que está aqui nesta tarde, sabe perfeitamente das grandes dificuldades que os desafios demonstram para nós, para a nossa vida, quando nós encontramos nos nossos ideais a inconformidade, o que é sem forma, o que é vazio, o que é trevas e o que é abismo. Aí no livro de Gênesis, no capítulo 1, verso 2, nós vemos algo sem forma, algo vazio, algo em trevas e algo também em abismo. 4 grandes dificuldades que nós percebemos. Se jogamos para a nossa vida, vemos nos nossos sonhos, olhamos para os nossos sonhos, os sonhos profissionais, os sonhos dos nossos ideais, os propósitos que Deus tem colocado no nosso coração, nós observamos os desafios, eles têm essas 4 pinturas, essas 4 facetas. Ou seja, numa empresa, ou no propósito educacional, no propósito sentimental, quando nós nos deparamos com estas 4 dificuldades.
Mas eu me levanto como um profeta de Deus para dizer para você nesta tarde, segundo o poder da palavra de Deus, que o Espírito Santo, ele é especialista em tudo o que está sem forma, ele é especialista em tudo que está vazio, e ele é especialista em tudo que está em trevas, e ele é especialista em tudo que está em abismo. Quero que você entenda que aí no capítulo 1, verso 2, diz que a terra era sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia, havia abismo e trevas. Mas no final do verso 2, está dizendo que o Espírito de Deus se movia sobre aquelas águas, se movia sobre a face daqueles desafios. Talvez você viva no meio de uma família onde você é a única pessoa que dá testemunho do Senhor Jesus através da sua vida, ou através dos seus projetos, dos seus propósitos, dos seus sonhos. E quando você olha no meio da sua família, no meio de onde você se move, tudo ali é sem forma, vazio. Não há uma possibilidade concreta de você poder acreditar que você vai sair em diante em vitória. Somente com o poder do Espírito Santo que você pode entender se Ele, na verdade, está interessado em você. E eu quero que você saiba que Ele está interessado nos seus sonhos, ainda que eles estejam sem nenhuma capacidade de mostrar a você mesmo forma, algo cheio, ou algo em luz, ou algo que tire toda a separação que possa existir. Mas nesta tarde eu quero dizer para você que o Espírito Santo é especialista. Talvez o seu esposo, ou o seu pai, ou a sua mãe, talvez alguém da sua família está vivendo essa realidade. Não tem forma, é vazio, está em trevas e está em abismo. Eu quero dizer para você nesta tarde que o Espírito Santo é especialista em se mover em pessoas e em circunstâncias nestas condições. Aleluia. Este Espírito Santo vem trabalhar no capítulo 1, verso 2, nessas 4 características terríveis da terra. No capítulo 4, ele está redarguindo, ele está convencendo, tentando convencer Caim do seu pecado, que ele acaba de matar seu irmão. No capítulo 6, ele começa a tentar fazer uma obra nos filhos dos homens. E no capítulo 6 do livro de Gênesis, no verso 3, o Senhor diz: não contenderá meu espírito para sempre com o homem. O Espírito Santo de Deus então é retirado da terra, abruptamente, sem ter terminado o projeto e sem ter terminado a obra que ele veio fazer. Mas eu quero que você saiba que você é pó, e a sua alegria é que dentro desse pó existe uma alma e um espírito que sobrevive, porque há uma esperança sobre a sua vida. E a palavra de Deus diz que o Senhor falou a Adão dizendo: tu és pó e ao pó tornarás. Mas o Espírito Santo, desde o capítulo 1, verso 2, ele se move nessa lama, nesse pó, nessa terra sem forma e vazia. No capítulo 6, verso 3, ele é retirado da terra. E quando ele é retirado da terra, é como se uma grande frustração tomasse conta de todo o projeto de Deus para com os homens. A força redentora, a força que poderia fazer algo por ele, agora estava sendo retirada. O homem sem o Espírito Santo, a mulher sem o Espírito Santo, não pode alcançar nenhum objetivo da sua vida. Você sem o Espírito Santo não pode realizar nada na sua história. Somente com o poder do Espírito Santo e somente debaixo da unção do Espírito Santo, você pode preencher essas 4 lacunas de dificuldades que pode haver na sua história. E no capítulo 6, verso 3, o Senhor, irado com os homens, diz: não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem. Desde o capítulo 6 de Gênesis até a vinda do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, o Espírito Santo trabalhou com uma forma muito saudosista em relação ao homem, porque o seu trabalho era na terra, o seu trabalho era com os homens, o seu trabalho era com o pó, o seu trabalho era conosco, mas ele foi retirado. Para onde ele foi? Quando eu abro a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 4,
No capítulo 1, verso 4, é o encontro, ali onde eu encontro o Espírito Santo. No capítulo 1, verso 4 diz: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz a vós, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Lá de Gênesis, no capítulo 6, verso 3, ele salta para essa realidade. Aqui eu vejo o Espírito Santo trabalhando diante do trono de Deus. O Espírito Santo não quis trabalhar ao lado do Pai, sentado ao lado do Pai. Eu posso imaginar o Pai dizendo para o Espírito Santo: Espírito Santo, vem aqui e já senta comigo ao meu lado. Vem aqui, vem governar ao meu lado. Eu vou providenciar um trono para ti, fica aqui do meu lado. Mas o Espírito Santo olha para o Pai e diz: Pai, eu não quero me sentar aí ao seu lado. Eu não sou de estar sentado, eu sou de movimento. Eu venho de um grande movimento lá da terra, que estava sem forma e vazia. Eu me movia sobre ela. Eu não posso ficar sentado aí. Eu tenho que fazer alguma coisa de movimento. E no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 4, ele está diante do trono. A visão dessa revelação do capítulo 1, verso 4, é a mesma visão do capítulo 1 de Ezequiel, que nós acabamos de ler nesse momento. E eu gostaria que vocês vissem alguns detalhes de algumas revelações que Deus me deu neste capítulo, sendo a obra do Espírito Santo, como ele trabalhou ali, e o que ele fez, e aonde ele estava, quando ele começou a trabalhar no trono de Deus. Isto quer dizer o seguinte: do capítulo 6 do livro de Gênesis, verso 3, quando o Pai o retira, e quando ele é colocado diante do trono, ele começa a realizar uma obra extraordinária. Mas ele não está assentado à destra do Pai, ele não está assentado à direita do Pai. Havia um trono que estava escondido, que ninguém havia recebido uma revelação sobre ele. Lúcifer o havia encontrado. Quando ele ainda era Lúcifer, ele o havia encontrado. E ele havia pensado que aquele trono era para ele. Mas aquele trono não era para ele. Aquele trono era para Jesus. E aquele trono estava escondido, porque Jesus era um mistério escondido desde os tempos antigos. E a palavra de Deus diz no livro de Efésios que desde os tempos ocultos e antigos da dispensação do mistério, está escondido como um segredo de Deus, um trunfo de Deus para aquela realidade. Agora o Espírito Santo é retirado da terra. O coração do Espírito Santo estava na terra. O coração do Espírito Santo estava com os homens, mas ele foi retirado, porque o Pai disse: não contenderá meu Espírito para sempre com os homens. Eu o retiro. E quando ele vai para entrar no trono, quantos gostariam de sentar-se à destra do Pai e ficar ali à destra do Pai e dizer: aqui eu fico? Mas o Espírito Santo tinha uma missão, ele ainda não tinha completado a obra. O Espírito Santo não veio para perder. O Espírito Santo não está acostumado a perder. Quando ele começa uma obra na sua vida, ele vai até o final. Saiba que ele vai terminar a obra que ele começou na sua vida. Ora, machuriabahas. Se ele começou uma pequena obra na sua casa, aleluia, 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 aleluia. O trono era uma coisa assim, uma plataforma quadrada, com um querubim à direita, um querubim à esquerda, um na frente e outro atrás. Quando ocorre um louvor e uma adoração, o trono se move, a adoração e o louvor fazem como uma nuvem, e essa nuvem atrai a presença de Deus. O teu louvor e a tua adoração, eles estão tremendos, potentosos, atraidores da glória de Deus. Deus não pode ver uma glória se Ele está presente. Quando você começa a fabricar esta glória, o seu trono se move. E a forma como você pode mover o trono de Deus é adorando a Deus. Agora escute bem isso. Quando ele foi no capítulo 1, se você puder observar alguns detalhes. No capítulo 1, você tem que entender como é o trono. Uma plataforma quadrada, 4 querubins, um na frente, um à direita, e um à esquerda e um atrás. Debaixo dessa plataforma, irmãos, tem 4 querubins. Quando o trono de Deus ele começa a sair, então esses querubins vêm para baixo da plataforma, e embaixo dos pés desses querubins tem umas rodas. São 4 rodas. Só que essas 4 rodas, elas se mesclam uma dentro da outra. Essas rodas, elas entram uma
no interior da outra, e formam como se fosse uma bola grande, mas são 4 rodas. Foi ali que o Espírito Santo desejou ficar. Foi lá que ele disse: Pai, me coloca nas rodas. Eu não quero estar aí na plataforma, me põe aí nas rodas. E a humildade foi muito forte, a humildade do Espírito Santo foi muito grande. Veja no capítulo 1, no livro de Ezequiel, no capítulo 1, versículo 21, diz assim: e andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas, e elevando-se eles, elevavam-se elas, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Aleluia. Esse Espírito Santo tremendo, como ele gosta de trabalhar no meio das rodas. Qual é o trabalho no meio das rodas? E o que representa, pregador? O trabalho do Espírito Santo no meio das rodas. Em primeiro lugar, veja no capítulo 1, verso 15, o trabalho do Espírito Santo no meio das rodas. No verso 15 diz: ao olhar para os seres viventes, vi que havia uma roda na terra junto a eles, uma para cada um dos seus 4 rostos. Verso 16 diz assim: e o aspecto das rodas e a obra deles era como um brilho de berilo. Esse era o aspecto das rodas. Quando o Espírito Santo desejou trabalhar no meio daquelas rodas, as rodas mudaram os seus aspectos. As rodas mudaram de aparência. Elas passaram a ter a aparência de berilo. Porque quando o Espírito Santo decide entrar numa pessoa, a característica natural daquela pessoa se acaba e ela recebe a característica do Espírito Santo dentro dela. Ela passa a ser vista com a mesma característica do Espírito Santo de Deus. Quando você é cheio do Espírito Santo, a sua natureza é vista diferente. As pessoas olham para você e dizem para você: você não é mais aquela pessoa, você não é a mesma pessoa. Porque quando o Espírito de Deus entra na sua vida, você, em primeiro lugar, muda o seu aspecto. Em segundo lugar, capítulo 1, verso 16, tinham as 4 a mesma aparência. O Espírito Santo trabalha em 4 rodas com a mesma aparência. Hoje, a maior dificuldade para você viver no meio pentecostal, a maior dificuldade para você desenvolver o seu ministério no meio pentecostal é a inveja dos companheiros, dos colegas, desde os que trabalham na diaconia, no presbitério, dos que trabalham entre os ministros, na alta liderança. A maior dificuldade é que uma roda quer ser maior que a outra roda, uma roda quer ser mais larga que a outra roda, uma larga, uma alta, uma fina e uma grossa. Mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo só trabalha em rodas da mesma aparência. Olhe bem o que está escrito na sua Bíblia. Veja o que você está levando debaixo dos seus braços. No capítulo 1 diz: a sua aparência era igual. E diz o verso 16: e tinham a mesma aparência. E tinham a mesma aparência porque eram da mesma medida, eram do mesmo tamanho. O Espírito de Deus só vai trabalhar numa congregação, no meio de uma juventude, no meio de um ministério, no meio de uma igreja, quando todos se submetem uns aos outros e consideram uns superiores a si mesmos. Quando começa um metido a besta, pensando que é o maior, que é o melhor, que canta melhor, que prega melhor, que pula melhor, que sapateia melhor, você já começa a ver a distorção das rodas. O Espírito Santo está batendo as asas dali, mas quando ele encontra coração partido, coração quebrantado, rodas da mesma aparência. Procure as rodas que são do seu tamanho. Você está me escutando que eu estou profetizando nesta tarde? Você está escutando que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Muitas vezes você olha para uma grande roda, é só cascata, é só máscara, é só conversa fiada.
rodas grandes, gordas e largas. No nosso meio tem muita gente querendo aparecer. Mas escute bem o que eu quero dizer para você. O Espírito Santo só trabalha em rodas da mesma aparência. Capítulo 1, verso 16, número 3. Era o seu aspecto e obra, aleluia. Era o seu aspecto e obra como se estivera uma roda no meio da outra roda. Isso aqui não é brincadeira, meu amigo. Não é brincadeira um irmão chegar com você e dizer para ele: eu estou contando com você, conte comigo, vamos juntos nessa batalha, vamos lutar juntos. Difícil acontecer isso, meu irmão, nesses dias. Somente pelo poder do Espírito Santo de Deus, que uma roda se submete a entrar no meio da outra roda e dizer: vamos fazer a glória de Deus caminhar. Levante a sua mão para o céu agora e glorifique o nome do Senhor, porque você está aqui ouvindo esta palavra, porque você é uma dessas rodas que o Espírito Santo quer usar. Capítulo 1, versículo 16, diz: como se uma obra estivesse no meio da roda, estivesse uma roda no meio da outra roda. E é impressionante que no versículo 17, olha, eu quero que você entenda isso no espírito da palavra. Não é conversa fiada, nem estou contando uma historinha, não estou contando um testemunhinho, não. Eu estou pregando-lhe a palavra e profetizando ela na sua vida. Não importa se lá na sua congregação tem gente que quer tirar a escada de onde você está subindo. Se submeta ao seu irmão e permita que outro submeta a vontade de Deus na sua vida, que você vai ver o que vai acontecer. A notícia vai correr. Verso 18, olha o que diz a Bíblia, que riqueza maravilhosa da palavra. No capítulo 1, versículo 18, diz: estas rodas eram altas e formidáveis, as quatro tinham as suas cambotas cheias de olhos ao redor. O Espírito Santo foi habitar nelas, a humildade do Espírito Santo, ele foi morar nelas. E o que aconteceu com as rodas? Elas tinham uma medida. Elas tinham uma medida. Mas quando o Espírito Santo entrou nelas, elas ficaram altas e formidáveis, que metiam medo. Quando há unidade em duas ou três pessoas, e quando essas duas pessoas se unem para conseguir um projeto de Deus, Satanás tem medo delas, porque o Espírito Santo está no meio das rodas. O Espírito Santo começa a operar nessas vidas. Verso 18. Estas rodas eram altas e formidáveis. A unidade de pessoas, quando você, irmão, não pense que é a maioria. Não, você nunca vai conseguir a maioria. Não é a maioria que abençoa a minoria. Não, Deus nunca trabalhou assim. É sempre a minoria que Deus usa para abençoar a maioria. É um grupo de 2 ou 3 que começa a orar. É um grupo de 2 ou 3 que começa a buscar a Deus. É um grupo de 2 ou 3 que começa a temer a Deus. É um grupo de 2 ou 3 rodas. Elas começam a crescer. Elas começam a crescer. Elas começam a crescer. Elas começam a crescer. Levante a sua mão direita. Eu quero profetizar na sua vida.
Levante a sua mão direita, eu quero profetizar na sua vida. Em nome de Jesus eu quero dizer para você, que você não vai sair daqui como você entrou. Em nome de Jesus eu quero dizer para você, que os seus projetos vão crescer. O Espírito Santo está no meio dessas rodas. Ele vai fazer essas rodas crescerem. Essas rodas, esses projetos, esses sonhos vão meter medo. Essas obras vão crescer. A glória de Deus vai ser vista na sua vida. Aleluia, 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 aleluia. Capítulo 1, aleluia. Capítulo 1, verso 19. A obra do Espírito Santo no meio das rodas. Capítulo 1, versículo 19. Está escrito algo incrível. Diz o texto no verso 19: andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. Quem eram os seres viventes? Pastor Nelson, quem eram os seres viventes? Os seres viventes eram os querubins. Escute bem o que eu estou dizendo. Os querubins eram os seres viventes. E está dizendo aqui a palavra de Deus, que andando os querubins, andavam as rodas. Mas calma, pregador, você não acabou de dizer que o Espírito Santo está nas rodas? Como é que os querubins estão comandando? Como é que os querubins são os que mandam, se o Espírito Santo está nas rodas? Como é que são os querubins que comandam? Qual é o mistério, pregador? O mistério é o seguinte: o sonho é seu, o projeto é seu, o desejo é seu. Escute bem o que eu estou dizendo. O Espírito Santo está esperando que os querubins andem. Se os querubins andarem, as rodas andam. E eu estou profetizando o quê? Eu estou dizendo que se você parar, o Espírito Santo também para. Levante a sua mão bem alta, direita bem alto, bem alto. Bem alto, bem alto, bem alto. Eu quero que você bata na mão de 2 ou 3 e diga para ele: você não vai parar. Bate na mão dele agora. Satanás quer que você pare, porque ele sabe, pastor Gessé, que se você parar, meu amigo pastor Gessé, as rodas param. Pastor Joel, se você parar, as rodas param. Mas o Espírito está nas rodas. O Espírito trabalha nas rodas, porque o Espírito Santo vai seguindo a visão e o sonho e o projeto que você tem. O Espírito Santo vai realizar o sonho. Aleluia, 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 aleluia. Você que está com o coração desanimado nesta tarde, você que entrou aqui com o coração desanimado e veio até com outro propósito a essa reunião, eis aqui o Espírito diz a você nesta tarde: meu servo, você não pode parar. Veja o verso 19, acompanhe comigo por gentileza na sua Bíblia. Ezequiel capítulo 1 verso 19, olha que texto: andando eles, andavam elas. Aleluia. E olha mais o que diz o texto no capítulo 1 verso 19: elevando-se os seres viventes, elas também se elevavam. Aleluia. Pastor Lelis, se você desejar subir, ele sobe com você.
Mas se no coração, meu irmão, você disser de cabeça baixa, já não posso, já não quero, já não ando, já não vou, já não quero, é sempre assim comigo, também as rodas param. Mas se você no meio da sua inércia começar a se levantar e dizer: Deus, maior é aquele que está comigo, eu vou, eu irei, não importa o que acontecer, as rodas começam a trabalhar. Capítulo 1, verso 20. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Tem muita gente que não quer ver você crescer. E tem muita gente que não quer ver seu sucesso. Um dia eu aprendi uma parábola muito tremenda. Que a serpente estava, e tinha um vagalume, e o vagalume, e a serpente, e o vagalume, e a serpente, o vagalume, serpente, o que está acontecendo com você? Você está nervosa? E a serpente não falava nada, e o vagalume colocava aquela língua para fora, querendo pegar o vagalume, e o vagalume olhava assim, dizia: serpente, eu não sou da sua cadeia alimentar, por que você quer me comer? Você sabe que eu não vou dar nem para os seus dentes, por que você quer me comer? Você quer me engolir? Por quê? A serpente disse assim: eu sei que você não é da minha cadeia alimentar. Então o vagalume disse: então por que você quer me comer? Aí a serpente disse: é que o teu brilho me incomoda. Levante a mão bem alto aí onde você está. De novo, você é um jovem. Bate na mão de 2 ou 3 e diga: o teu brilho incomoda Satanás. Diga para ele. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diga para ele: custe o que custar, você vai se levantar. Não, eu quero ouvir vocês. Nós estamos no estádio. Diga para ele: custe o que custar, você vai crescer. E o verso 20, e com ele eu termino essa palavra desta tarde. Capítulo 1, verso 20 diz: para onde o Espírito queria ir, iam. Aleluia, aleluia. Vocês não me ouviram? Eu vou ler de novo. Para onde o Espírito Santo queria ir, elas iam. Você me escutou? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem interdependência. Escute agora. Você está me ouvindo, jovem? Deixa eu dizer de novo. Você tem interdependência nos seus sonhos e nos seus ideais. Mas tem uma corda que te liga à vontade do Espírito Santo. Porque é para onde o Espírito Santo quer que você vá, você irá. E as rodas se elevavam de frente deles,
porque o espírito da criatura estava nas rodas. E no verso 18, em cima dessa realidade, dessa unidade do Espírito Santo trabalhando nas rodas, veja o que diz o verso 18, no final, diz: as quatro tinham as mesmas cambotas, seus cambotas, suas calotas, as quatro rodas estavam cheias do Espírito Santo. Eu vou repetir de novo, você não entendeu. Eu vou dizer outra vez. Eu estou dizendo que as quatro rodas estavam cheias do Espírito Santo de Deus. E no verso 18 diz que como elas estavam cheias do Espírito Santo de Deus, sabe o que aconteceu, meus irmãos? As rodas se encheram de óleos. As rodas se encheram de óleos. Por todos os lados das quatro rodas tinham óleos. Faz assim, ó. Faz assim. Faz assim, ó. Faz um binóculo assim. Faz assim, ó. Faz assim. Faz, rapaz, faz assim. Faz assim. Agora olha para o seu irmão, olha para ele. Olha para ele. Diga para ele: eu estou de olho em você. Mete o braço assim no braço dele assim. Engata o braço dele no seu braço e puxa para o seu lado. Faz isso. Faz isso. Faz isso. Agora diga para ele assim. Engata o braço aí. Engata o braço. Puxa para o seu lado. Diga para ele: você é uma roda. E eu sou outra roda. E o Espírito Santo está dentro de nós. E o nosso corpo, a nossa vida, está cheia de olhos. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diga para ele, muita gente diga para ele, que eu não tenho nada a ver com a sua vida, mas eu quero dizer para você, que eu tenho tudo a ver com a sua vida. Eu estou de olho em você. Agora, se Satanás te atacar, você está cheio de olhos. Se Satanás te atacar, se o seu irmão estiver cego, você vai ver por ele. Se Satanás vier atacá-lo na sua retaguarda, você está cheio de olhos. Você vai sonhar por ele, você vai ver por ele, você vai sentir por ele, você vai ser o guardião dele. Porque quando o Espírito Santo de Deus entra, ele nos enche de olhos. E eu quero dizer para você nesta tarde, que você está cheio de discernimento do Espírito. Os olhos do Espírito estão em você. Aonde você for, os olhos do Espírito Santo estão em você. A visão do Espírito Santo se multiplica na vida de cada um de vocês que estão me escutando nesta tarde. Porque a Bíblia diz que o Espírito dos seres viventes estavam nas rodas. Que Deus abençoe.